Em 1977, eu fui para a prefeitura trabalhar como arquiteto e aí eu desenhava muito lá, porque havia muita coisa para fazer. Desenhei projetos de escolas, de praças públicas, né, durante essa atividade, e também atuava muito escrevendo artigos no Jornal Diário da Franca, defendendo a implantação do plano diretor. À época, que era muito contestado pelos vereadores, havia uma disputa política muito grande em torno disso. Então eu fui adquirindo o hábito de escrever para defender as ideias, né, de planejamento urbano que eu achava importantes para a cidade. Nessa época, eu comecei também a lecionar na Faculdade de Engenharia de Passos. Eu já dava aula na Unifran, aqui em Franca, de desenho do objeto, para o pessoal de comunicação visual, da área de artes, mas aí eu fui me envolver com o ensino propriamente dito de urbanismo, de planejamento urbano também, na Faculdade de Engenharia de Passos. E essa atividade lá em Passos foi fundamental para a minha vida, tanto profissional quanto no campo da cultura, porque lá eu tive a oportunidade de conhecer o Inácio de Loyola Brandão, que é um escritor, né, de romances, contos, crônicas, muito importante, né, na cena brasileira, até hoje, né, ele está nativo até hoje. E eu conheci lá, nós levamos ele para fazer uma palestra na faculdade. E como ele veio de avião até Franca, eu que fiquei encarregado de levá-lo e trazer. E com isso eu fiz uma amizade com ele, não só de trabalho, mas ele começou a me incentivar a escrever, a me dar dicas técnicas de como trabalhar, de como pegar um assunto e anotar, ter uma caderneta. Eu sempre ando com uma caderneta desse tipo aqui para anotar ideias, né? Ele fazia a mesma coisa. Então, coisas dessa natureza foram importantes para mim naquela época. E aí, com isso, eu estava muito envolvido com a luta pela preservação do Hotel Francano, na época. Era um movimento popular, né, pelo tombamento do prédio para transformá-lo numa casa da cultura. E essa consciência de que era preciso mudar a cidade, mudar a sociedade, a gente vivia ainda numa ditadura, foi me levando também para o campo da política. Eu comecei a me interessar cada vez mais pela atuação política e fui atuar no Partido dos Trabalhadores. Fui um dos fundadores aqui em Franca do Partido dos Trabalhadores, que também me permitiu ler e conhecer pessoas que tinham ideias novas sobre como mudar a situação do país, né? Que me levaram a ter uma consciência social do papel, né, daquele trabalho que a gente fazia, não só do planejamento urbano, mas também o papel social da literatura. Eu comecei, o primeiro livro tinha alguns contos mais herméticos, né? Mas esse segundo livro, que eu publiquei em 1981, que se chama A Noite dos Espantalhos e Parasitas, ele tem um conto que entrava em choque com a elite local, né? Porque ele fazia uma crítica aberta, né? Até o próprio nome do livro é um trocadilho com essa festa que havia da elite local. Ele mostrava essa festa do ponto de vista dos trabalhadores que tinham que dar suporte à festa. O músico, o taxista que ia levar as pessoas até o baile, a babá que ficava em casa, na casa da madame, cuidando dos filhos enquanto ela estava na festa, o garçom, né, o cozinheiro dos quitutes lá daquela festa. E nós resolvemos fazer o lançamento desse livro, que também foi todo feito numa máquina desse tipo. Eu escrevia à mão primeiro, depois passava limpo numa máquina de escrever desse tipo aqui, uma Olivetti 45, que eu tenho até hoje, e para fazer a edição, naquela época surgiu uma máquina de escrever elétrica IBM, e a prefeitura tinha uma máquina IBM que ficava no gabinete
do jurídico da prefeitura, era o procurador jurídico da prefeitura que era o usuário dessa máquina. Então eu conversei com ele para poder, à noite, ir à prefeitura e digitar todo o texto para impressão. Né? É uma coisa que é inimaginável hoje, porque qual que era a vantagem dessa IBM? Ela tinha uma autocorreção de 10 toques. Então, se você errava uma palavra, você podia corrigi-la automaticamente nessa máquina, coisa que a máquina de escrever comum não faz. Então, eu fiz da mesma forma, paguei do próprio bolso a impressão disso, na gráfica lá da Fundação Mário de Andrade, da Fundação Cultural Mário de Andrade, e resolvemos fazer o lançamento na véspera da noite EP original, né? Mas na porta do Hotel Francano. A gente fez um manifesto pela preservação do Hotel Francano e convidamos a população, isso em 1981. Né? Então, em plena ditadura, depois de anos, né? Desde 68, quando veio o AI-5, não havia nenhuma manifestação pública de massas na Cidade Franca. A primeira vez que isso aconteceu foi essa manifestação de 81, né? Quando se reuniram lá centenas de pessoas para manifestar a favor da preservação do hotel. E na mesma noite lá nós fizemos o lançamento do livro. Né? E o livro, evidentemente, provavelmente só foi lido esse conto. O resto, pouca gente, eu acho que leu. Né? O interesse maior assim, causou muito tumulto, né? E muita crítica em função exatamente daquele conto. Mas há vários contos, aqui são 13 contos nesse livro aqui. A capa é da Thalí, também tem um desenho de um artista muito amigo de São Paulo, que é o Hirokai, e o Gerson também, ele ilustra alguns dos trabalhos que estão aqui, em que eu já começava a mudar aquele estilo hermético que eu tinha no primeiro trabalho. Aqui eu já tentava avançar em outras questões e contar uma história de uma forma que fosse mais inteligível, né, numa primeira leitura. Né? E a partir desse trabalho, eu mandei um conto para um concurso do Senac, e que foi premiado e publicado nessa coletânea aqui, 10 contos sobre o trabalho. Então eu já estava envolvido com essa questão social na minha literatura, né? no que eu queria fazer, e ao mesmo tempo estava construindo alguns edifícios, né? Voltando a desenhar edifícios de grande porte. Eu fiz a nova sede da Unimed, junto com o arquiteto Paulo Neme. Então, assim, muito envolvido com essa questão de não mais de fazer residências, projetos de residência, mas algo que servisse à sociedade de uma forma mais ampla. Essa é um livro de passagem, vamos dizer. Eu estava tentando mudar a forma de escrever para atingir um público maior. Mas vocês vão saber mais no próximo capítulo.